Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Balaio Cultural, mais uma vez estamos aqui e hoje num ambiente que todo brasileiro, brasileira teria que estar o tempo todo. É um direito de todo cidadão frequentar uma universidade. A cultura do conhecimento, ela é um direito e todos têm que ter acesso. E hoje o Balaio Cultural vai falar um pouco disso. Eu estou aqui com a professora Raquel Abdala, que é coordenadora pedagógica do curso de História. E para frente temos novidades. Não é mesmo, professora? Eu não vou dar spoiler agora, mas a gente vai ter novidades aí para o próximo ano. Professora, no Balaio Cultural a gente já abordou a cultura do entretenimento, né? A cultura popular, erudita, as mais diversas áreas. E pouco se fala da cultura da pesquisa, do conhecimento, dessa busca. Queria que você falasse um pouco, porque eu acho que uma das pessoas que mais pesquisa nessa vida é Raquel Abdala. Raquel, como professora e como eu falo que a gente é ratazana de biblioteca, né? E eu sei que você também, então por isso, como é que é essa questão desse outro olhar para a cultura que as pessoas deveriam ter e é difícil? Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, Cláudia, você e toda a equipe da TV Cidade, o André, o Daniel, o Jefferson, muito obrigada por essa oportunidade. A gente que agradece. De esclarecer mesmo, porque, de fato, as pessoas, em geral, não entendem muito bem o que se faz com pesquisa. E eu também estou muito à vontade nesse espaço aqui, que é a biblioteca. Eu sempre fico muito à vontade em volta dos livros e fico feliz de estar aqui. Bom, em primeiro lugar, Cláudia, tem essa questão, as pessoas pensam que pesquisa é só as pesquisas na área de ciências biológicas. Não é. Pois é. Então, nós temos pesquisa na área de ciências biológicas, evidentemente, a vacina, por exemplo, que somos todos nós, assim, muito gratos por termos a vacina. E é muito recente, né? Muito recente, teve uma projeção na mídia muito grande por conta da pandemia de Covid, que nos afetou a todos de diversas maneiras. Mas nós temos também pesquisas na área de arquitetura, que é as ciências exatas, por exemplo, arquitetura, engenharia mecânica, elétrica, enfim, todas as... exatas, né? Ciências exatas. E nós temos as ciências humanas. Às vezes as pessoas brincam comigo e falam assim, o brasileiro precisava ser pesquisado. Aí a minha resposta óbvia é: o que você acha que historiadores, antropólogos, sociólogos fazem? O que você acha que nós fazemos? Nós estudamos o brasileiro. É isso que eu faço. Como historiadora, como pesquisadora de história, é exatamente isso que eu faço. Eu pesquiso as diversas dimensões do brasileiro, principalmente, mas nós também pesquisamos o ser humano em todas as suas diversas dimensões, interações e conexões sociais, individuais, coletivas no meio ambiente, nas cidades, enfim, né? Todas essas relações que o ser humano estabelece e estabeleceu ao longo do tempo. Acho importante falar que o ser humano ele é construído disso, ele é construído de saberes, né? Saberes que de repente ele desenvolve, né? Por questões territoriais, né? Enfim, mas ele é construído por os conhecimentos que vêm, né? de hereditários, e o ambiente influi, tudo influi. E a importância da pesquisa é o que faz a gente ter uma biblioteca como essa, né? É o que faz a gente ter escritores, é o que faz a gente ter... tem que se dar a devida importância, né, à cultura do conhecimento. Nós somos todos
todos, individualmente, socialmente, coletivamente, atravessados pela pesquisa, mesmo que nós não saibamos, mesmo que nós não percebemos. Como assim? Assim, né? Todas as atividades que nós temos, por exemplo, um celular que nós usamos hoje no dia a dia, foi desenvolvido na pesquisa. A energia elétrica que nós usamos é o resultado da pesquisa. A nossa saúde, o desenvolvimento da nossa saúde, os remédios que nós tomamos todos os dias, é resultado das nossas pesquisas. E na área que eu trabalho, que é tão invisibilizada, infelizmente, né? Nós somos resultado disso, porque eu costumo dizer que toda e qualquer pesquisa tem como objetivo principal, como objeto principal, a transformação da realidade social. Então, as transformações das realidades, por exemplo, voto feminino. Nós pesquisamos o voto feminino. O fato de nós duas estarmos aqui hoje trabalhando é resultado de muita luta social e de muita pesquisa. Uma das pesquisas, das vertentes de pesquisas que eu desenvolvo é a história de gênero, que é exatamente esse o lugar da mulher na sociedade ao longo do tempo, como ela foi conquistando paulatinamente para continuar conquistando espaços e ações, atividades, enfim, é interessante, importante, fundamental estudar como é que nós chegamos até aqui hoje. Porque se nós chegamos até aqui hoje, tem uma trajetória, uma explicação. E essa explicação, ela é revelada, ela aparece, ela surge, ela é visibilizada para a sociedade a partir das pesquisas. E é um caminho longo, não começou ontem, né? E a dificuldade, né, de colocar para a sociedade essa importância, ela é incoerente ela continuar sendo tão grande, né, a dificuldade de fazer as pessoas entender que a leitura é importante, né, que a busca, os trabalhos de campo, né? Então, puxa, às vezes as pessoas acham que pesquisa é só o censo que acontece de 10 em 10 anos, né? Então, tá aí, a gente precisa saber, né? Precisa saber. E quanto mais nós divulgamos, por isso que eu agradeci, sou muito grata de verdade, em meu nome e de toda a comunidade acadêmica e científica, essa oportunidade de estar aqui na TV Cidade, no Balaio, para poder falar e esclarecer, né, algumas dúvidas, algumas ideias que as pessoas têm formadas e não se desenvolvem, né? Então, também tem uma questão, o senso comum, né, essas ideias que as pessoas têm, muito do que tem no senso comum hoje, ontem foi ciência. E o que tem no senso comum hoje, amanhã vai ser ciência. Então tem essa porosidade, essa relação, essa inter-relação entre a pesquisa e o que as pessoas sabem. E as pessoas também precisam entender e perceber essa relação entre a pesquisa, porque não existe pesquisa que não parta da realidade. Você parte da observação da realidade, das questões sociais. Por exemplo, tem vários exemplos de pesquisa. Eu sou uma professora e eu pesquiso também a formação docente, a atuação do professor. Depois que o professor aposenta, Cláudia, o que acontece com o professor? Ele perde a sua identidade. Pois é. E eu estou pesquisando isso. Olha que importante. Uma das questões que eu estou pesquisando. Impacta tantas pessoas que são professores e que perdem, né? Então, depois que você se aposenta, você não é mais professor. Você não tem mais o contato com as pessoas. Como se perdesse ali, né? Tipo, a função. É uma dificuldade mesmo de relacionar isso. Aposentei, mas eternamente professor, né? É como se você perdesse grande parte da sua identidade. É como se perdesse a identidade. E como lidar com isso? Então, a pesquisa, ela indica caminhos. Quando eu falo de transformação social, transformação da realidade, é isso. É indicar caminhos possíveis para lidar com esses problemas complexos. Outro problema complexo de pesquisa também é o envelhecimento. Envelhecimento. Por que é complexo? Porque atravessa de diversas questões. Então, por exemplo, o envelhecimento masculino é diferente do envelhecimento feminino. Então tem essas dimensões que têm que ser consideradas. E tem dá para estratificar tanto, né? Porque até a questão das etnias, das diferentes raças, o envelhecer é diferente. É uma pesquisa complexa essa. Complexa e necessária. Necessária, absolutamente necessária. Porque uma coisa legal, Raquel, é que hoje a gente está no índice bacana de longevidade, né, do brasileiro. Começou na pesquisa, né? O que é bom, como envelhecer bem, né? Antes, eu acho que, eu posso dizer até por algumas parentas minhas, 45, 50 anos já estava com o crochêzinho na mão, na cadeira de balanço, assistindo novela sem perspectiva. Hoje, uma mulher de 50 anos é gata,
pode fazer de tudo, ter uma vida ativa em todos os sentidos, mas quem mostrou isso para ela? A pesquisa, a luta social, que é fomentada pela pesquisa e que tem essa relação com a pesquisa muito importante, e nós vamos transformando essas possibilidades de vida. A função primeira de toda e qualquer pesquisa é essa. E é legal que essa transversalidade, né, é importante passar para frente, para que as pessoas realmente não fiquem achando que só pesquisa é só áreas de ciências biológicas. Não, né? E uma outra coisa, assim, que frutos a gente tira da pesquisa e as pessoas não param para pensar, né? Você já falou aí, acho que dúzias de frutos que a gente tira da pesquisa e vai continuar tirando, porque tem que continuar o interesse das pessoas pela pesquisa. Tem que continuar. Eu fico muito feliz quando eu vejo os jovens pesquisadores e é muito comum, inclusive no processo de realização da pesquisa, a descoberta deles. É fantástico quando eles olham para mim e tem aquele momento de vislumbre, é quase como se fosse a alfabetização, que é aquela descoberta que a criança, todos nós temos aquela descoberta, né? Então eles olham para mim, professor, é isso, eu é isso. Então é para isso que nós estamos aqui. Que legal. E assim, você trabalha, né, com seres em formação, aliás, você é uma formadora, né? E essa relação deles, né? Como é que está o interesse do jovem hoje pela pesquisa? Pela pesquisa, olha, com os quais eu tenho contato, é um bom interesse. E pode aumentar cada vez mais a partir do momento que eles têm uma informação como essa que nós estamos produzindo aqui agora e que vai ser divulgada, vai circular, sobre o que é, como fazer, para que... Eu não gosto da palavra serve, porque o servir é uma cadeira serve para sentar, uma mesa serve para apoiar as coisas. A pesquisa ela não serve para nada, ela é. Ela é. Assim como a história, nós somos história. Cada um de nós tem uma história que nos atravessa, que esteve aqui antes de nós chegarmos e que continuará aqui depois que nós formos embora, mas que nós também contribuímos para fazer essa construção. E seria até um pecado não buscar conhecimento, principalmente por estarmos nesse terreno fértil que é, né, o interior paulista, o Vale do Paraíba, Taubaté especificamente. A gente conversava hoje de um projeto que a gente está buscando contar histórias através da culinária, o tanto de coisa que a gente descobriu. E assim, não tem fim, né? Quanto mais você vai, mais você acha. E coisas incríveis que estavam aqui, ó, e a gente nunca parou para prestar atenção. Exatamente, está no nosso nariz. É isso que nós estávamos falando sobre os pesquisadores e não esquecendo nunca que como pesquisador você continua sendo um ser humano. Então, você é pesquisador, mas é um ser humano que é atravessado. Quando eu falo dessas descobertas que as pessoas percebem, a pesquisa, ela transforma a realidade social, mas em primeiro lugar ela transforma a realidade e a percepção do próprio pesquisador. Eu vou te fazer umas perguntas que eu creio que eu saiba as respostas, mas vamos falar para o público lá. Como é que você se viu, aonde que você se viu nesse lugar? Falar, caramba, eu sou uma pesquisadora. Que momento que foi esse? Da Raquel falar, eu sou... Olha, eu fiz iniciação científica, que é uma introdução, uma oportunidade que os alunos têm de experienciar, de começar a entender a partir da prática a iniciação científica, e eu fui fazer essa iniciação científica dentro de um arquivo. E ao trabalhar com a documentação e daquele trabalho braçal da documentação, de limpar a documentação, organizar a documentação, surgiu a minha questão de pesquisa, porque a pesquisa ela tem uma questão, um problema. Não é, eu vou pesquisar a história de Taubaté. O que da história de Taubaté você vai pesquisar? Qual que é o seu problema de pesquisa? Qual que é a sua questão? E aí também tem uma relação importante que nós podemos perder de vista, que é a relação da ciência e da pesquisa com a filosofia. A filosofia, que é tão maltratada, tão achincalhada, tão não serve para nada, a filosofia é o lastro, é a fundamentação da ciência e da pesquisa, porque a ciência só se move a partir das questões e a filosofia é o buscar. E é a filosofia que nos dá o aporte para estabelecer, organizar e definir as questões. Eu acho a filosofia tão importante porque ela também nos dá o poder de indignação.
E o poder de indignação é tão importante, né? É importantíssimo. E é dessa observação da realidade, é dessa relação com a realidade, da vivência, da inserção na sociedade, que surgem as questões, as indignações. Eu estava te falando da questão de gênero. Vou contar um outro Pode exemplo. contar. Né? Quando eu comecei como professora universitária, eu tive um aluno que falou assim para mim: você, além de jovem, é mulher. Eu não vou assistir às suas aulas. E não assistiu. Não assistiu às minhas aulas. E aquilo teve alguns desdobramentos e me causou um trauma tão grande que durante quase 20 anos os alunos me procuravam para fazer pesquisas com temas dos mais variados possíveis, e quando vinha com questão da mulher, questão de gênero, eu falava tudo menos gênero, tudo menos mulher. Eu não gostava, eu não queria, eu não percebia que tinha gerado esse trauma, mas tinha gerado. Eu acho que esse menino fez, eu acho que a melhor, e eu acho que ele fez a provocação da vida dele. Porque hoje, se a gente tem aqui a Raquel pesquisando sobre quem somos, onde estamos, por que estamos e até onde iremos e o que a gente, né, deve, os espaços que a gente deve ocupar, eu acho que a gente deve esse cidadão aí, né? E eu costumo dizer, Cláudia, que eu curei o trauma com a pesquisa, porque eu tive um convite para pesquisar a história de gênero na educação, e era um convite irrecusável, e eu falei, bom, vou. Mesmo sendo história de gênero, desafio. E hoje eu pesquiso, oriento e tenho ficado bastante satisfeito com os resultados dessas pesquisas, porque elas têm movimentado muitas pessoas. Que legal. E assim, aqui, né, dentro da universidade, estamos na Universidade de Taubaté, qual é a busca dos alunos? O que eles se interessam mais, assim, para ir atrás, buscar esse conhecimento? E essa é uma pergunta ótima, obrigada. Isso muda, né, de acordo com o contexto. Eu estou aqui há 23 anos, então em 23 anos mudou bastante. Então, há 23 anos tinha uma preocupação com história universal. Então, história grega, romana, medieval, né? Então essas questões mais amplas, portanto, longe da nossa realidade. E atualmente nós temos um foco bem maior nas questões locais, regionais, de Taubaté, e me deixa muito feliz. Porque nós precisamos estudar, nós temos um arquivo histórico em Taubaté que tem documentos do século XVII. Tem documentos aqui, tem no Brasil inteiro, e as pessoas vêm até esse arquivo em busca desses documentos que são raríssimos. Imagina se nós, que estamos aqui, com uma universidade, com um curso de história, não trabalhássemos com essa documentação, com essas questões. Nossa! Nós estamos falando de Taubaté, que acabou de completar 380 anos, que é uma cidade muito importante para o desenvolvimento e para a interiorização do Brasil. Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, e tem essa documentação aqui. Então, tem tido, né, um interesse muito grande, e os alunos vêm com as temáticas e me deixa muito feliz. Eu vou mencionar uma para você agora. Pode falar. Vou falar. Esses são os meus orientandos. Eles estão pesquisando o lugar das referências negras em Taubaté a partir da Igreja do Rosário. Olha! A Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário foi construída pelas mãos dos escravizados. E ela foi construída, as igrejas do Rosário eram destinadas para a população escravizada, e depois ela virou a sede da diocese. Pois é, olha só, né? Olha essa paradigma, essa apropriação. É uma apropriação. E daí, qual é o lugar então dessa referência? Os negros perderam esse lugar de referência. E diga-se de passagem, né? Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. É essa a denominação correta. Olha, Cláudia, eu tenho orgulho, sabe, dos meus alunos. Esses são o Daniel e o Nicolas, né? É um exemplo. Mas eu tenho orgulho de tantos outros que passaram por aqui e fizeram pesquisas importantes para eles mesmos e para a sociedade. Eu conversei bastante com eles essa semana sobre o impacto dessa pesquisa sobre a Igreja do Rosário aqui em Taubaté. E importante, né? Você falou dessa apropriação, né? É muito importante falar sobre isso, sim, né? Porque a partir da Igreja do Rosário, se a gente prestar atenção, a gente vê o que aconteceu em outros lugares. Sim, em muitos lugares. Muitos lugares. E próximos aqui. Próximos, eu estou também com uma pesquisa, estou falando dos recentes. O Felipe, que pesquisa a festa de São Benedito em Aparecida, que São Benedito é um santo negro, e ele pesquisa a cavalaria de São Benedito, que também tem essa relação com a patrimonialização da cidade, a relação da cultura e da cidade.
Nossa, e falando de São Benedito, numa pesquisa já não tão recente que fizemos sobre o bairro da Estiva, né, a importância que tem, né, a Igreja de São Benedito para o desenvolvimento do bairro da Estiva, para a formação, né, das pessoas nascidas no bairro da Estiva. Então, e aí, será que teve cavalaria de São Benedito aqui em Taubaté? Pois é, não será sabemos. Que não? Não sabemos. Não sabemos. Né? Tá aí uma coisa bacana de pesquisar. E assim, pesquisa política, pesquisa social, né? É muita coisa, né? A pesquisa não é só história também. Não, tem a pesquisa, né? por exemplo, sobre o movimento estudantil, né? Que é uma questão política. Em que pese toda pesquisa é história. Toda pesquisa é história. Né? Toda pesquisa é a construção de uma história. Né? Mas as pessoas acham que pesquisa só histórica. Aí vai lá Dom Pedro, né? Vai lá nos bandeirantes, tropeiro. Não é só isso, não. Isso não é nem a pontinha do iceberg. Nós estamos essa semana, na semana das bancas de defesa dos TGs, trabalho de graduação, trabalho de conclusão de curso. Hoje eu tenho uma banca sobre o neoliberalismo na educação e o impacto no ensino médio. Olha isso. Fantástico, alunas de letras que fizeram essa pesquisa, a Larissa e a Yasmin, toda essa mudança, essa transformação do ensino médio que impacta todas as áreas, e nós estamos falando de licenciaturas. Então, o ensino, as questões relacionadas ao ensino, as discussões políticas, escola sem partido, todas essas discussões estão necessárias e importantes. Uma coisa importante da população saber é que todo e qualquer cidadão pode ter acesso a essas pesquisas. Né? Ah, mas é TG da universidade, fica preso lá dentro, como é que eu faço para ler? Olha onde a gente está. Está tudo disponível, né? Aqui, todos esses trabalhos ficam disponíveis na biblioteca e digitalmente, então as pessoas têm acesso também pelo site da universidade e podem vir também assistir as bancas. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. Mais variados assuntos. As portas da universidade estão abertas, a universidade é pública. Então todas as pessoas podem entrar aqui, pode assistir a banca, pode, é um prazer receber todo mundo aqui para assistir. Saber o que acontece nesse ambiente, né? Saber o que acontece, como acontece, né? Então as pessoas, às vezes, é muito comum gente ali no portão, eu posso entrar? Por favor, né? É como um prazer. Se fosse uma coisa intocável, né? Mas não é, gente, é nosso. E você vê até essa questão dos colaboradores da pesquisa. Por exemplo, nós pesquisamos Moçambique, os mestres da cultura popular, nós fazemos pesquisas com eles e sobre as suas práticas. E uma vez nós fizemos uma pesquisa no mestrado em desenvolvimento humano sobre o Moçambique, o grupo do Moçambique, tantas outras, mas vou mencionar essa, do Moçambique de Lorena. E aí o pesquisador convidou os entrevistados dele para vir à banca. E eles vieram. Que legal. E estavam ali na porta. E aí eu cheguei, vou entrar. Professora, mas nós podemos? Por favor, é um prazer, é uma honra receber vocês aqui. Não é possível fazer pesquisa sem pessoas. Então vocês deram a entrevista, ofereceram a oportunidade, nós sabemos, conhecemos e podemos divulgar essa prática, esse trabalho, e é bonito de ver quando as pessoas vêm às bancas para assistir, para ver o resultado dos trabalhos. Elas deram entrevista, um pedacinho da vida delas, aí você dá o retorno para as pessoas. E até a reação delas é um objeto de pesquisa, né? É um objeto de pesquisa. Eu tenho uma pesquisa muito cara para mim, que eu estou começando agora, mas eu namoro essa pesquisa há muito tempo, que é a presença das famílias nas bancas. Olha. Muitas das pessoas, é muito comum os nossos alunos serem os primeiros da família a terem curso universitário. E aí as famílias vêm na banca. O ano passado eu chorei numa das bancas porque foi muito emocionante ver a família inteira. Veio o avô, veio a avó, veio o tio, mãe, pai, irmãos, vem todo mundo. E a família vem emocionada também de falar, conseguimos, né? Conseguimos. Todo esforço valeu a pena. Né? Tá aí. Isso que é o motivo dessa nossa fala aqui, das pessoas conhecerem, eu costumo falar isso nessas bancas. Eu falo assim, olha,
aqui vocês estão tendo a possibilidade de perceber como é que é o trabalho. Porque esses alunos estudam e ficam lá no final de semana, feriado, fazendo as pesquisas, escrevendo o trabalho de conclusão de curso. E aí as pessoas vêm aqui e vê o resultado disso. Vê como é que funciona, para que serve, como é que funciona, como é que é, né? As bancas, inclusive. Eu costumo dizer, Cláudia, que as bancas de trabalho de conclusão de curso são mais importantes do que o dia da colação de grau. Nossa, gente, conhecimento é melhor do que dinheiro. Porque se você tem dinheiro e não tem conhecimento, você perde dinheiro rapidinho. Se você não tem nada, mas tem conhecimento, você consegue. Né? Então a gente fala, conhecimento é muito mais valioso do que dinheiro. E não estou falando da boca para fora, não, isso é real. Né? Isso é real. E é muito importante a gente saber que temos, né, em Taubaté muitas pessoas interessadas nesse assunto, mas que ele ainda ficava um pouquinho de lado, né? Então a gente tem que falar disso e falar muito mais disso, né? Grupos de estudo, eu acho que é um pontapé inicial, né? Eu acho que começa lá na infância, em rodinha de leitura, não é? Grupo de estudos, eu fui criada, você me perguntou como é que começou lá atrás, então teve essa minha participação na iniciação científica, eu me percebi pesquisadora e eu participo até hoje, há 30 anos, do mesmo grupo de pesquisa. Eu vou até São Paulo para participar do grupo de pesquisa uma vez por mês, porque para mim é importantíssimo eu ter esse contato, essa possibilidade de dar continuidade às questões, às reflexões, os insights, as percepções. É mágico, você vai juntando as peças e de repente a imagem se forma na sua cabeça. Então fazer a pesquisa, ter o contato com as pessoas, poder fazer as entrevistas, eu gosto muito. Acho que dá para perceber. Eu sou bem apaixonada também por isso. E eu acho muito importante falar com os pais que a gente está vivendo num momento que hoje você bota a criança na tela lá para ela ficar quietinha. Mas, gente, é muito importante ler para os filhos desde pequenininho, porque o pesquisador começa aí. A partir do momento que ele escuta, ele se interessa pelo assunto, ele pede um gibi para o pai, ele está pesquisando. Ele está pesquisando. E é essa questão, né, da superficialidade que nós vivemos hoje em dia. Então, as pessoas levem ali 2 vídeos de 5 minutos e acha que pode falar sobre o assunto da mesma forma que uma pessoa que dedicou a vida inteira, 20, 30, 40 anos pesquisando aquilo, não pode, né? Então, assim, são questões diferentes, são formas diferentes. Você sabe que eu sou grata à pandemia? Porque antes da pandemia... Eu também, nesse aspecto, eu também. Vamos ver se é exatamente esse mesmo, porque eu acho que sim. A pandemia mostrou para nós, pesquisadores, que nós temos um espaço na internet. Sim. Porque antes ficava assim, restrito aos youtubers, aos influencers, que falavam que tinham não sei quantos mil seguidores, mas esses não sei quantos mil seguidores assistiam uma superficialidade do eu acho que. Aí nós começamos a aprender a fazer os tais dos vídeos no YouTube, aprendemos a usar esse espaço, né, das mídias, da televisão, da internet, e passamos a ocupar esse espaço. Isso tem sido muito importante. E para quem questionar, falar, olha, meu filho está na tela, ele está pesquisando, depende do que ele está vendo, viu? Depende muito do que ele está vendo, muito. Mas eu acho que assim, tem que ocupar todos os espaços, o audiovisual, a internet, é um espaço bacana para quem sabe usar. E eu acho que esse é o papel também, né, da gente meio que proporcionar um saber de como lidar com isso, né, como pesquisar direito. Hoje a gente tem fake news aí que atrapalha pra caramba, às vezes você acha que você está indo no rumo certo, daqui a pouco você fala, não é. Então a importância de ir apurando o olhar, né, para a leitura, para o entendimento, é importante demais isso. Você sabe que para nós é até difícil, né? Então, por exemplo, você fica muitos anos fazendo uma pesquisa e aí tem uma entrevista assim, que fala, olha, você tem 40 segundos para falar sobre a sua pesquisa de 400 páginas. Para defender a sua... Como é que você faz isso? Então, nós estamos desenvolvendo técnicas, nossas, pesquisadores, para fazer isso, para tornar acessível. Tem uma coisa muito bacana, Cláudia, que está sendo implementada agora, que é o tal do resumo social das pesquisas. Então, como é que você falaria sobre a sua pesquisa em 1 minuto e meio?
Pois é. Pois é, para uma pessoa que não tem familiaridade para ler um texto acadêmico, para ler, então o audiovisual ajuda muito a fazer essa transposição de linguagens para alcançar um público maior. E instigar, né, com leveza. Instigar com leveza, chamar a atenção para os dados, não, porque na pesquisa você, além de apresentar os resultados, você tem que mostrar a metodologia, os caminhos, como é que você fez, com todos os detalhes, e isso na divulgação para as pessoas não é tão necessário. Pois é. Você foca nos resultados, nas informações, enfim, nas reflexões. E é legal que dá para abrir para responder, você gostou do que eu fiz aqui rapidinho? Você quer saber mais? Então. Bibliografia, leia tal livro, vai em tal lugar. Né? Então, quer dizer, você vai criando os mecanismos para que a pessoa também se interesse, não dá tudo pronto. Né? Também. Não. Né? Então é legal essa... Querida, você não tem noção de como esse papo é importante, de que vontade que eu tô da gente continuar ele numa próxima. Eu tenho muita noção e eu sou muito grata, Cláudia, muito, muito grata. Quando você me trouxe a proposta, eu falei, genial, é fantástico. A gente tem que falar sobre isso. E é uma oportunidade que nós não podemos perder e eu agradeço muito. O futuro depende disso, né? Depende disso. A nossa continuidade... é exagero, não, não é não. A nossa continuidade nesse planeta. Então, nós estamos falando aí desde a questão das mudanças climáticas, não são só na área das ciências ambientais, mas nas questões sociais, o impacto que isso causa na sociedade, por exemplo. Né? Então, as ciências, elas estão interligadas porque o ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Ele não é só um ser retalhado, ele é um ser inteiro. Pois é. Gente, balaio cultural é isso, né? Balaio cultural é a gente em todas as vertentes do conhecimento, é muito legal e né, nas intervenções artísticas, é muito, mas isso aqui é muito importante, né? A pesquisa, o fazer, o entender, né? O ser é humano e social, não tem como dissociar uma coisa da outra. A gente precisa muito disso. Até pra gente saber que mundo teremos daqui a um tempo, né? Mundo teremos, exatamente. Que mundo queremos. É. Porque nós podemos, estamos aqui para isso, para construir esse mundo. Precisamos saber que nós temos o papel e a função e a possibilidade de construir, de colaborar com essa construção. Verdade, professora. Obrigada. Olha, eu é que faço todos os agradecimentos possíveis e imagináveis da gente estar batendo esse papo aqui, porque precisava muito falar disso. Obrigado. Obrigado. Balaio Cultural com a professora Raquel Abdala. E, gente, vem buscar, tá aqui, tá pronto, esperando vocês. Portas abertas. Você assistiu o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.